governo Bolsonaro ele é imperfeito assim como qualquer criação humana. Certo. E você tá querendo colocar algo de um governo que mude tudo, que se não fizer as suas vontades, você vai xingar, vai fazer zoeira dos outros. Eu sei que tem coisa errada. Eu sei que tem coisa errada. Agora, qual que é a sua opção? Qual que é a sua substituição? O que você tem de novo para poder trazer? É Sérgio Moro? Eu votaria no Moro com certeza. Exato. Mas aqui, lá em 2018, eu tenho um áudio, isso aqui não faz eu colocar não, porque você vai passar vergonha. Tá. Você falando o seguinte, de que, na verdade, o melhor candidato era o Amoedo. Você nunca foi Bolsonaro, você é tão mentiroso, você nunca foi Bolsonaro. Tem um áudio seu aqui que falando o seguinte, olha, na verdade, o melhor candidato é o Amoedo, só que ele não vai ganhar. E eu continuo achando, cara. Então você continua achando o Amoedo melhor? Acho. Então pronto, não tem mais nada pra falar, não. Você já mostrou quem que você é. Hoje, cara, a galera tá vendo você O liberal falando. mais antiliberal que existe é o Amoedo. Hoje a galera tá vendo você falando, mas o que acontece, cara, na rua e o que acontece no dia a dia das pessoas é um governo absolutamente falido. Não é. É um governo, cara, que não consegue fazer absolutamente nada. Quando você destinou para as pessoas que estavam passando fome durante a pandemia, certo. O que você fez durante a pandemia? Posso te perguntar, o que você fez durante a pandemia? Enquanto o Bolsonaro estava destinando milhões, fazendo auxílio... Eu não sou presidente da República, campeão. Então você fica na sua. Certo. Eu então não sou isso, presidente então você da fica República. na sua. Mas porque você está querendo falar para o Bolsonaro que pegou uma pandemia, todos os líderes mundiais, ninguém passou perfeito disso, e aí o cara antes lá foi um dos únicos que falou, olha galera, o vírus ele é mortal, só que o desemprego também, a fome também. E, inclusive vai morrer mais gente de fome do que coronavírus no mundo. E aí sabe o que vocês fizeram? Ninguém teve a hombridade, inclusive o seu candidatozinho, Sérgio Moro, tava lá falando que, olha, o que você acha de pessoas serem presas por descumprir o lockdown? O que você acha? Fazer a mesma estratégia que você, o que você acha? Você acha certo? Eu acho errado, cara. Então, o seu Sérgio Moro defende isso. Tem vídeo não, dele. Não defende, cara. Deixa de ser mentiroso. Então tá bom. Cara. Nossa, que delícia. Peraí. Deixa de ser canalha. Tá bom, peraí. Beleza. Tá bom, tranquilo. A internet é boa demais, certo, gente. Vai lá. A internet é boa demais. Vai lá. E aí, depois você vai falar que você tava errado? Vai lá, cara. Você vai falar que você tava errado? Então, peraí, galerinha, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Tá aqui, ó. O que acontece? Elas podem ser impostas pela polícia, a polícia impô-las à força. Ninguém quer que a polícia tenha a necessidade de atender esse tipo de problema. E, por outro lado, a pessoa que infringir essas medidas determinadas pelos médicos, autoridades sanitárias, de isolamento ou quarentena, pode estar cometendo um crime. E aí vai ter que responder perante a justiça, podendo até ter que cumprir uma pena de prisão. Então, eu tenho certeza aí que nós, brasileiros, cientes... E assinado por quem? Olha, pelo teu assinado Bolsonaro, por quem? Você acabou de falar que ele não falou isso. Assinado é um mentiroso pelo do caramba, seu Bolsonaro, aqui, ó, cara. o candidatozinho dele defende prisão de pessoas que não cometem lockdown. Só um minutinho. Enquanto tava acontecendo, ô Vilela, fica em casa, você ficou caladinho. Enquanto o povo tava sofrendo. Você não sabe o que é favela, meu irmão. Eu nasci na favela, pessoas estavam presas. Pessoas estavam presas dentro de casa sem poder trabalhar. Entendeu? Fica vendendo cursinho pros outros enquanto que você... É isso mesmo, você não sabe a realidade do povo brasileiro. O cara tem que tomar uma decisão política entre 17 milhões de pessoas que estão na miséria e ele tem que agradar vocês. Pelo amor de Deus. Quem você é? Você não sabe nada da realidade do Brasil. Não, mas Nicolas, só que eu pedi isso. Agora você finalizou, agora vai, Nando. Vai. Fala aí. Se ficar um falando um em cima do outro, a gente consegue entender. Vamos lá. Cara, um presidente que não comprou as vacinas quando as vacinas foram ofertadas. Um presidente que fez tudo durante essa pandemia para ir contra as medidas do seu próprio Ministério da Saúde. Um presidente que deixou a economia fracassar absolutamente em todos os pontos possíveis. Mentira. Tá? Em todo... como não, cara? Mentira. Como não? O Brasil é o único que tá numa recessão econômica? É o pior nível de investimento. É a moeda que mais se desvalorizou no mundo. Não aconteceu. O cara não ia deixar eu falar? Vai lá. Certo? A moeda que mais se desvaloriza no mundo. O PIB que mais cai no mundo. As pessoas vendo isso nas ruas... é mentira, né, cara? É mentira. Tá bom, Quanto cara. que foi caiu, que tá o PIB do Brasil que caiu? Você precisa da colinha. Não, vamos ver Pega aqui, lá, cara. Vamos ver aqui, o aluno andoloide. Pega isso. Boa, beleza, vamos ver. É isso mesmo, Vamos ver, cara. Tá aqui, ó. Essa é a desvalorização. É isso mesmo. Essa é a desvalorização Quanto que caiu do PIB brasileiro? Essa é a Qual que era a estimativa e quanto que caiu? Da moeda brasileira. Eu não te perguntei isso, do PIB. Quanto que era a expectativa de cair e quanto que caiu? Nosso PIB é zero, cara. Que zero? É 0, 1%, 2%. Ó, bicho. E a expectativa... Pessoal, você não sabe, mas eu vou te explicar. A expectativa era de cair 10%. Caiu 4,1%. É isso, Vejam galera. o seguinte. Olha só. Desvalorização da moeda em 2020. O Brasil está junto com Angola, Argentina, Zâmbia, Seychelles e Venezuela. É a moeda que mais se desvalorizou. É porque quando você vê o ranking no meio aí, né? Quando você vê o ranking do Brasil, o Brasil é o que mais caiu de todos eles, cara.
De todos. Esse aqui é o Brasil lá embaixo. E aí? E aí, mano? Eu acabei de te dizer. Você tá falando que o cara foi bem, então? Uai, peraí. O cara foi bem? Espera, durante a pandemia, você tem todos os países, inclusive todos os países não. A Argentina, por exemplo, teve um lockdown extremamente forte. Ela tá colhendo os frutos disso agora. Se eu tivesse adotado, melhor, quem que teve a autonomia sobre os estados e municípios? Quem teve? Foi o presidente Bolsonaro? Não foi. O presidente Bolsonaro nunca foi impedido. Foi. Nunca foi 17 de abril de 2020. Nunca foi impedido. 17 de abril de 2020. A partir Galera, qualquer um OAB, pode pesquisar. A partir da OAB, eles pediram só me avisa, inoperância. Nicolas, quando você terminar. Eu vou terminar agora. Tá, aí eu já Pediram passo a palavra. inoperância do governo Bolsonaro, sendo que não tinha nem um mês que a primeira pessoa morreu no Brasil, que foi 17 de março de 2020. No dia 15 de abril, eles já pediram a inoperância do governo Bolsonaro na pandemia. Ou seja, quem governou e quem determinou o que ia acontecer no seu estado e município foi o prefeito e foi o governador. No entanto, que o decreto, quando ele colocou lá, olha, salão de beleza vai abrir. Qual município abriu? Ninguém abriu, por quê? Porque a decisão estava com os prefeitos e com os governadores. Pessoas estavam sendo presas por estar surfando. Gente estava sendo presa Isso é absolutamente errado. Na praça pública. É absolutamente errado. É absolutamente errado. E quem estava lutando contra isso? Então, o Sérgio Moro estava calado. Inclusive, tomou um esporro numa reunião privada e que depois ele divulgou, achando que ia quebrar o Bolsonaro, sendo que levantou a moral dele, que ele estava falando que estava preocupado com as pessoas. Agora, você vem me dizer que quem, por exemplo, comandou Belo Horizonte foi o Bolsonaro? Quem fechou as lojas e destruiu os comércios foi Bolsonaro? Agora você quer colocar isso aqui na culpa do presidente, sendo que foi retirada a autonomia dele? Tenha decência, Campeão, cara. Tenha decência. Então, Posso falar? Agora é o Nando. Vamos lá. Quando o Nelson Teich chegou pro senhor Jair Bolsonaro com um plano não de isolamento vertical, nem de horizontal, nem de nada, um isolamento que fosse inteligente, Jair Bolsonaro simplesmente tirou ele do Ministério da Saúde porque ele não concordava com cloroquina, que é algo que vocês vieram divulgando desde sempre. Desde sempre. Vocês apostaram em cloroquina, vocês apostaram em ivermectina. Deu certo. Vocês... Peraí. Vocês apostaram cloroquina, ivermectina, nebulização, ozônio, beleza? E quando o Nelson Teich chega com um plano de isolamento inteligente para o Jair Bolsonaro, ele manda ele embora porque ele não apoiava a cloroquina do cara. Como que era esse isolamento inteligente? Uma pergunta no meio. Como era esse isolamento inteligente? Era você entender qual tipo de município e qual tipo de sistema de saúde entraria em colapso e aí fazer esse isolamento. E era um dos mais avançados do mundo, certo? Jair Bolsonaro mandou ele embora. Entrou o Pazuello. E nós vimos o completo desastre. Ou seja, Jair Bolsonaro não conseguiu cuidar nem da economia e nem mesmo da vida das pessoas. Então o que você diz, cara, não dá é o pra seguinte... Não interromper. Não, beleza. Mas é que você guarda o que você tá aí. falando aí, depois você lembra e fala tudo de uma vez. Beleza, calma aí. Exatamente. Então o que você teve de infraestrutura, cara, do Brasil? Não, eu lembro. Tá. O que você teve de cuidar da economia? A economia a gente vê depois. Você teve Jair Bolsonaro aumentando o seu próprio salário. Ok? Então você teve Jair Bolsonaro... Qualquer um pode pesquisar em casa. Jair Bolsonaro aumentando o seu próprio salário. O aporte em infraestrutura foi o menor de todos os tempos. Não foi. Certo? Se ele continuar seguindo essa meta, procurem aí em casa, pessoal. É mentira. Qual é o plano de infraestrutura da história da humanidade Cara, agora? não. É assim. Você tá... Mano, tá aqui. Pesquisem aí. Fundação Getúlio Vargas. Se dobrar os aportes, país só se moderniza em 2044 nesse nível de investimento. Vocês podem pesquisar aí em casa, cara. Então, assim, Nicolas, você pode chegar aqui e falar que o governo Bolsonaro é maravilhoso e tudo Não mais. falei isso. Cara, e que ele viu a economia. Tá aqui, ó, o Pronamp, cara. O Pronamp conseguiu, no momento em que as pequenas e médias empresas precisavam de grana, conseguiu colocar só 5% do crédito disponível. Bolsonaro impediu alguém de trabalhar? Ele pediu pra alguém ficar dentro de casa? Ele fez muito pior do que isso, cara. Tem algo pior do que você posso parar falar de ou não? sustentar? Não, peraí, deixa eu aí. Posso falar ou não? Mas bota um tempo aí então. Tá Ele falando fez 2 minutos e meio. Ele fez muito pior do que isso. É pior Você falou que tirar muito o mais, sustento de cara. alguém, tirar o trabalho de... O que é pior do que tirar o trabalho de alguém, Só não? deixa ele terminar e você vai ter... Ele fez muito pior do que isso, cara. Muito pior, tá. Ele não só
não viu nada da economia, como a reforma tributária que ele colocou é pífia, a reforma administrativa é pífia, ele está inclusive, cara, querendo estourar o teto de gastos agora, para pedalar fiscalmente, para aumentar o salário de servidores. Ele baixou os juros de maneira artificial. Cada declaração que o cara deu, a bolsa no dia seguinte perdeu 250 bilhões em valor de mercado. E aí tu tá falando, bicho, que o cara fez uma excelente gestão do negócio só porque ele fazia uma motociata e cada um de nós tinha que pagar 3,6 bilhões de reais, 3,6 milhões para cada motociata que o cara ia fazer. Terminou, então é o seguinte, cara. Então, não, calma aí, cara. Não, calma aí. Tô à vontade tá? aqui, ué. Então é o seguinte, ó lá. Após fracasso, governo reduz exigência para estabilidade de emprego em programa de crédito. O Pronamp foi um programa, para quem está querendo entender, o Pronamp serve para emprestar dinheiros para pequenas e médias empresas. Só 5% do valor chegou nessas empresas. E esse valor entrou de novo no fundo dos bancos e foi reemprestado para o governo a juros da taxa Selic. Vocês viram a moeda brasileira, a que mais se desvalorizou. O PIB do Brasil, o menor de todos. A inflação do Brasil é a segunda maior do mundo, cara. E o cara tá falando que o cara é um herói. Eu não falei isso. E o cara tá falando que o cara é bom. E que o cara não erra. O cara é bom, agora sim. O cara é bom, o cara é muito bom. Então vamos lá, galera. Terminou? Vai, pode falar. Terminou? Olha só, Vamos lá, Nicolas. emendas discricionárias. Terminou ou não terminou? Calma aí, só um instantinho. Ah, entendi. Mais um instantinho. Você vai. Pode ficar à vontade. Tá bom. Vai lá. Calma. Beleza. Não, mas depois você vai ter Não, tempo. eu falei na moral, pode ficar à vontade mesmo, velho. Beleza. Eu não tô xingando, não. Ok. Pode ficar tranquilo. Emendas aí, discricionárias, emendas parlamentares, o recorde de emenda, orçamento secreto, Orçamento secreto é mentira. tratolão, pelo próprio TCU. O próprio TCU, viu? Essas máquinas agrícolas estão super faturadas. Mano, eu tô decepcionado, cara. Você virou um Kim Kataguiri, da Deep Web. E aí o que acontece? Você não vai terminar nunca. Beleza, cara, beleza. Você vai lacrar. Não vou lacrar, não, vou falar a verdade. Você vai imitar pra sua plateia. Minha base não pode. Eu só aceitei esse debate, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que ninguém do meu lado vai ir pro lado do Landolode. Agora, pode ter alguém que tem um mínimo de honestidade que venha pro meu lado. Agora, uma pergunta: o Bolsonaro impediu alguém de trabalhar? Você quer dizer que ele fez bem pior. O que é pior do que alguém tirar o seu sustento? Você não sabe a realidade do Brasil, não, cara. Você já entrou em alguma favela na sua vida? Você já. Viu? Já entrei sim. Eu dava aula em favela, então, excelente, que bom, tá, que bom. Mas agora, você vai perceber o seguinte, que todas essas questões econômicas aqui e tal, tudo mais, quem tava falando era ele. Inclusive o Mandetinha, que tá aí junto com a sua galerinha, falou lá, presidente fez uma decisão acertada. De fato, não tá aí com fica em casa porque a economia é importante para a Ou seja, quem estava preocupado com a economia de fato era o Bolsonaro agora. Quem comandou a pandemia durante todo esse tempo foram os governadores e os prefeitos. Agora você quer colocar a derrocada da economia em cima das costas do presidente? Ah, me poupe. Presta atenção. Agora eu vou falar aqui, porque eu também trouxe uma leve colinha aqui. A balança comercial brasileira avançou 69,7 em abril de 2021, ante o mês anterior. E antes de ler isso aqui, o quê? É só você pesquisar também. Pesquisem, galera. É o seguinte, você coloca como se não tivesse acontecido nada nesse meio caminho, né? Aconteceu uma coisa, não sei se você percebeu, chamado pandemia. Certo. O mundo inteiro... E Jair Bolsonaro só cometeu crime. Qual crime o Bolsonaro cometeu? Todos, cara. Todos. Mas Você pergunta, tá isso é a resposta de uma criança. Qual crime... Eu não terminei, não. Os crimes. Eu não terminei. Mas você tá eu vou continuar a falar aqui. Crimes? Depois você responde. A balança comercial brasileira avançou 69,7 em abril de 2021, antes do mês anterior. Com saldo positivo de 10,35 bilhões, o resultado foi o maior para todos os meses desde o início da série histórica em 97. Só no mês de abril desse ano, o governo fechou com 31 leilões realizados. Isso é mentira? É risadinha. 54 bilhões em investimentos cotados e 26,5 bilhões em outorgas. Em março desse ano, mesmo com a segunda onda da Covid, todos os setores criaram empregos. Só nesse mês, mais 60 mil empregos foram criados. Só vê lá na CAGED. PIB do Brasil em 2020, apesar das previsões da queda de quase 10%, retraiu apenas 4,1% e teve um dos melhores resultados, maiores economias do mundo. Envio da privatização dos Correios ao Congresso Nacional, 64 milhões de brasileiros beneficiados pelo auxílio emergencial, que você não dá um pio. Programa de proteção de emprego preservou mais de 12 milhões de empregos. Foi editado o decreto 9.725 de 12 de março de 2019, que estabeleceu o corte de 21 mil cargos e funções e gratificações do Executivo Federal, com a economia orçamentária estimada de 195 milhões por ano. Foi zerado o imposto de importação de 449 máquinas e equipamentos
equipamentos industriais sem produção no Brasil. Em 2019, a Petrobras vendeu 90% das ações